Irmãos, é um grande privilégio da gente estar novamente junto aqui, né, na reunião de missões e com podermos vermos irmãos de São Paulo, Vandir, de Portugal, né, enfim, irmão do Nordeste, né, Wesley, que agora virou nordestino, né? Então, realmente é uma grande satisfação de nós podermos estarmos reunidos, né? Adolfo, já faz quantos anos que nós estamos reunidos? Abre o microfone aí. É 11? São Não, 12 mais, né? anos. 12 12, né, anos. Cláudio? Cláudio me mandou a ata de dezembro de 2008. 2007. 2007. 2007. Esse é um grande privilégio de saber que todo segundo sábado do mês nós estamos reunidos, né, com o intuito de ofertar, de ouvir os relatórios dos irmãos e, principalmente, de estar orando pelos irmãos que estão no campo a trabalhar pela obra missionária. Então, vamos dar início, vamos pedir para o nosso irmão Édio que esteja orando para nós. Édio. Irmão O Édio, microfone tem está que abrir o fechado, irmão Édio. microfone. Bendito Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, muito grato pelos cuidados dispensados a cada um de nós até nesta hora, e por essa reunião que está iniciando agora, nós queremos agradecer também por essa grande oportunidade, e pedimos a Ti, ó Deus, que Tu seja com cada um daqueles que puderam conectar, possa estar abençoando grandemente, principalmente o nosso querido irmão que vai trazer a mensagem nesse momento, daqui a pouco, pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre cada um de nós, que realmente possamos ser mais uma vez edificados pela Tua palavra. Pedimos ao Deus e Pai todas essas bênçãos, agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Vou estar pedindo para o nosso irmão Wagner passar o relatório das ofertas. Wagner. Boa noite a todos os irmãos. Irmãos, então vamos passar o relatório financeiro das ofertas deste mês de setembro. Então, este mês de setembro, nós tivemos um total de ofertas de R$ 12.390. Então, nós temos duas ofertas fixas, que é para o nosso irmão João Siqueira, de R$ 400, e a Missão Novas Tribos, de R$ 600. Daí, os outros 11 irmãos, que é o irmão Adriano, o Alberto, o irmão Cláudio, Grioprix, Hermenegildo, Ivanor, Joneri, o Márcio, o Peter, o Rodrigo Venuti, o Severo, receberão, então, uma oferta de R$ 1.035, totalizando, então, este mês de setembro, R$ 12.390. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os irmãos e glória a Deus, né, por mais essa grande oferta deste mês. Vamos estar orando, agradecendo também a Deus pelas ofertas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer a Ti, Senhor, pelas ofertas que foi recolhida, Senhor, que Teus servos têm dado para a Tua obra, Pai. Muito obrigado por Senhor ter tocado em nossos corações e podemos estar ofertando para essa grande missão que é a de pregar o Evangelho, Pai. Esteja abençoando cada irmão, Senhor, que irá receber, esteja ajudando eles no seu dia a dia, Pai. Queremos te agradecer no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Wesley, que vai ficar com nós até às 7h30. Né? Então, não vou segurar muito tempo, não, irmão. O irmão está com a palavra. Irmãos, boa noite. Boa noite. É um prazer participar junto com vocês dessa reunião de missões, falando aqui do Nordeste. Igual o irmão Adolfo falou, e o irmão Ney também, eu tenho um compromisso na igreja local às 7h30. E aqui o trabalho pequeno é interessante. Quando você falta, parece que falta muita gente. Então, eu prefiro estar junto lá, né? Vamos ficar até 7h30. Já avisei que vou chegar um pouco atrasado. E daqui de casa é pertinho. Então, agora em setembro, Deus permitindo, vai fazer 8 meses que nós mudamos de Franca, no estado de São Paulo, aqui para Jacaraú, no Nordeste, né? Nós estamos na Paraíba. A minha intenção de primeira mão era mudar para o Rio Grande do Norte,
numa cidadezinha aqui perto de nós aqui, chama Nova Cruz. Mas conversando com os irmãos que já estavam aqui no campo missionário, das dificuldades que eu ia enfrentar, que eu nem sabia, eles me aconselharam a mudar para uma cidade onde já tinha trabalho, onde já tinha outros irmãos. E por isso, então, que nós decidimos mudar aqui para Jacaraú. E em Nova Cruz também nós não conseguimos nem alugar uma casa. É interessante quando Deus fecha a porta, né? E aqui nós estamos em Jacaraú já há 8 meses, chegamos aqui em janeiro. E temos iniciado os nossos planos aqui de evangelismo pessoal. Graças a Deus, estamos bem, né? A família com saúde e se acostumando aqui, né? Se achando nesse lugar. A cultura diferente, a alimentação diferente, o pessoal diferente, a cidade é diferente, tudo é diferente. Você nem pensa que está no Brasil, né? Visitar o Nordeste é uma coisa, morar no Nordeste é outra coisa, né? Por exemplo, Jacaraú, a cidade onde eu estou aqui, não tem nem um mercado grande. O maior mercado que tem aqui, ele não dá 80 metros do cômodo comercial, né? Do tamanho dele. Então, quem é acostumado com hipermercado, igual nós ia, aquilo não tem nem um hipermercado. Então, açougue, você não consegue comprar carne aqui, porque a higiene, a maneira como ele é acostumado aqui é totalmente diferente do que nós é acostumado aí. Então, foi um tempo de, sabe, assim, de adaptação, de costume. Eu quero pensar que nós estamos vivendo numa época agora como família, se acostumando, tanto nós se acostumando com a cidade, quanto as pessoas se acostumando com a gente. Quando chegamos aqui, todo lugar que você ia, você era estranho. E se você estava junto com a família no mercado, começava a conversar, todo mundo parava e te olhava, porque eles viam que tinha um sotaque diferente, né? Então, a gente vai acostumando e as pessoas acostumando com a gente também. O trabalho do Senhor, eu vim para cá e já conversado com os irmãos de desenvolver aquele evangelismo pessoal, igual o Or fazia em Franca, o trabalho que eu fazia em Franca lá. Aí nós veio para cá. Nós começamos um grupo de estudo com 4 pessoas descrentes e começamos um grupo de estudo com 7 irmãos da casa de oração. O mesmo estudo com os irmãos para mostrar o que é a proposta e ensinar eles sobre o evangelho também, e com essas pessoas descrentes. Terminamos com os descrentes segunda-feira passada, e Deus permita, vamos terminar na próxima quarta com o pessoal da casa de oração. Um retorno muito bom. A gente pergunta se eles entenderam, e as respostas deles, você vê aqui pessoas que entenderam. Desse, um casal já começou a ir nas reuniões, desse casal de pessoas descrentes, já começaram a ir nas reuniões, já frequentaram algumas e nós temos convidado. E a proposta agora é juntar os 2 grupos e fazer um discipulado, né? Em Franca sempre fazíamos isso, fazíamos um curso de evangelismo, ensinava o evangelho, depois ser mais 12 lições para a vida cristã, e discipula e ensina a caminhada, pelo menos no começo da caminhada cristã. Já está feita a proposta, nós vamos começar, então, junto aos 2 grupos agora, o de irmãos com as outras pessoas, e começamos um grupo de discipulado. E já tem 12 pessoas já esperando para começar um curso de evangelismo de novo. Interessante que nós fizemos esse curso de evangelismo na casa de um irmão. E os vizinhos começaram a perguntar, por que vocês reúnem aí toda quarta-feira? E ele falou, não, nós reúnemos para estudar a Bíblia. Falei, mas não pode participar também? Então, com isso, já foi só pelo interesse dos irmãos de volta, de ver a gente reunido toda quarta. E já temos um grupo lá, mais ou menos de 12 pessoas, para começar na próxima segunda. Então, já parando com o estudo, já vai virar discipulado e já iniciamos outro, né? Outro de evangelismo. Então, é o trabalho que temos desenvolvido aqui. Eu tenho tentado incentivar outros cristãos que fizeram esse estudo junto agora, a começar a dar esse estudo, mostrando para ele que é viável esse tipo de evangelismo, fazer com que a pessoa compreenda o evangelho, né? Mais do que crer em Cristo para não ir para o inferno, mas compreender o que é ser salvo, por que eu preciso ser salvo, entendeu? Qual que é as realidades disso. E com isso criar assim, uns cristãos maduros, né?
que não vai se perdendo atrás de qualquer vento de doutrina. A igreja local aqui tem uma dificuldade, tinha uma carência de pessoas para ensinar na igreja local, e os irmãos, os presbíteros da igreja reuniram e conversaram comigo para mim pregar toda quinta-feira, fazer tipo uma escola bíblica. Então, todas as quinta-feiras, a reunião na igreja local é uma escola bíblica e eu estou ensinando toda quarta-feira na igreja local. Então, nós estamos praticamente com a semana toda fechada, toda semana envolvida, né? De segunda a sexta-feira envolvido. No sábado e domingo tem as reuniões e assim nós estamos servindo ao Senhor aqui no Nordeste. Agradeço os irmãos por sempre orar por nós, continue orando por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Eu tenho a Emily, de 17 anos, a Evelyn, de 12 anos, e o William, de 6 anos. Eu vejo que é um desafio maior para eles do que para nós. Porque eu enfrento as dificuldades aqui, sabendo que eu ia enfrentar as dificuldades, e eu estou aqui não é por causa das dificuldades. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Pronto, as dificuldades é coisa de só menos. Eu podia estar sofrendo muito mais. E podia estar pregando o evangelho, mesma coisa. Mas a gente vê que os filhos não têm essa visão ainda. Eles só me acompanharam e eles acham que deixaram tudo para trás e perderam os amigos, e perderam o colo da avó, e perderam, né? E a gente vê que eles sofrem um pouco. Mas nós louvamos a Deus, eles estão bem, estão tentando se achar também, né? Em questão de escola, e é a vida que nós estamos vivendo aqui. Os irmãos da igreja, o Paulo Eduardo, o irmão Leandro, né? Que vocês conhecem bem aí, tem nos auxiliado muito, tem nos ajudado, dando suporte, tudo que a gente precisa, tenta fazer o melhor que for possível para ficar junto, né? Isso tem nos ajudado bastante também. Então, ore por nós. Alguma pergunta, bem rapidinho? Então, vamos. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje João, capítulo 9. João, capítulo 9 e o verso 4. Senhor Jesus aqui, o contexto é a cura daquele cego de nascença, que o Senhor Jesus encontra com ele, e ele recebe a cura. Mas eu queria ler somente o versículo 4, uma resposta do Senhor Jesus aos discípulos, quando pergunta sobre o pecado do cego. João, capítulo 9 e o verso 4, o Senhor Jesus dizendo, ele falou, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse verso sempre me chamou bastante atenção antes de eu tomar essa decisão de mudar para o Nordeste. Foi um dos versículos que mais me incentivou a ver essa necessidade que existe de fazer as obras enquanto é dia, né? Eu sempre vejo que é uma necessidade. O trabalho em prol do reino de Deus é uma necessidade. Nenhum de nós fomos salvos para ficar parado, para achar que agora nós estamos livres do inferno e só isso que me importa. Não, é necessário trabalhar para em prol, a favor do reino dos céus, né? O Senhor Jesus, certa vez, falou, meu Pai trabalha e eu trabalho. Irmãos, e nós temos que ter essa atitude, ver a obra de Deus como uma necessidade, fazer como uma necessidade, não fazer só a hora que o tempo dá, ou se der certo, não. É necessário vermos a obra de Deus, o trabalho missionário, o trabalho na igreja local, qual for o trabalho no âmbito espiritual, nós temos que ver ele como uma necessidade.
não como um passatempo, ou se der certo, ou a hora que der certo. Não, é uma necessidade. E é necessário, então, que nós façamos a obra do Senhor enquanto é dia. É uma necessidade, né? Eu me lembro de como o evangelho chegou na nossa família, sabe? Eu sempre louvei a Deus por isso, né? Um irmão, João Murray, da Irlanda do Norte, ele viu que pregar o evangelho no Brasil era uma necessidade. Então ele mudou da Irlanda do Norte para o Brasil em 1930 e foi pregar o evangelho na região do Triângulo Mineiro. E lá meu avô viu o evangelho e converteu-se, sabe? Eu sempre louvei a Deus por isso, porque teve um homem que Deus mostrou para ele, e ele viu a obra de Deus como uma necessidade. E Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele via a obra de Deus como uma necessidade. Ele falou, olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho por que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. E nós precisamos, então, ver a obra de Deus como uma necessidade. É necessário, né? E se você não pregar? E se não for você? Né? Nós temos que ver como uma necessidade. E é interessante que o Senhor Jesus, depois de falar que é uma necessidade, ele fala que façamos. E é interessante que a palavra é no plural. Não é um sozinho que faz a obra. Mas nós devemos fazer, que nós façamos, é junto. É eu, você, todos nós, a igreja de Deus, como um todo. Nós temos que lembrar disso. Um missionário sozinho não faz missões. Uma pessoa sozinho não faz. Né? O corpo é muitos membros, igual o apóstolo Paulo falou. E nós temos que fazer, e fazermos junto. Façamos a obra. É uma necessidade que nós de fazermos junto. Lendo um livro missionário esses dias, eu achei muito interessante que uma certa vez perguntou para o engraxate, ele estava engraxando os sapatos de um homem, e perguntaram para ele, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou pregando o evangelho lá na África. Eu falei, como assim? Você está engraxando sapatos aqui? Ele falou assim, não, é que o dinheiro que eu ganhar hoje, eu vou mandar para um missionário lá na África. Então, ele estava fazendo missões na África, engraxando sapato aqui no Brasil. Irmãos, e nós precisamos disso. União, para que nós façamos, sabe? Fazemos junto. O missionário que vai, a igreja que fica, os irmãos na outra ponta, né? E fazer junto. É uma necessidade, temos que fazer junto e temos que fazer as obras. O serviço de Deus, né? E devemos pregar o evangelho, ensinar, exortar, animar, aconselhar, ajudar, contribuir. Né? Eu sempre pensei, o que eu posso fazer hoje? É uma necessidade, eu tenho que fazer. E o que você pode fazer hoje em prol do reino dos céus? Faça. Se você pode ensinar, ensine. Se você pode exortar, exorte. Se você pode aconselhar, aconselhe. Se pode animar, anime. Se pode contribuir, contribua. Vê isso como uma necessidade. Não veja a obra de Deus como uma coisa, se der certo. Se não, é uma necessidade primordial para a sua vida. Ponha isso em primeiro lugar, né? E o Senhor Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos ali, que é necessário que nós fazemos a obra. E ele fala de quem que é a obra? A obra é de quem? Daquele que me enviou. E como eu gosto de pensar nisso? Fazer o serviço de Deus e para Deus. Né? Deus vê todas as coisas. Deus sabe de tudo. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa esperar ser reconhecido, sabe? Você não precisa preocupar se os outros estão vendo ou não estão vendo. Não. Você não precisa se importar se outros não estão fazendo. Não. Porque a obra é de Deus. E nós devemos lembrar que Deus vê todas as coisas. E Ele vai recompensar a cada um.
seja uma hora que você deu um conselho, seja uma hora que você ensinou, seja o momento que você contribuiu. Não, Deus vai recompensar cada um, porque a obra é dele. Ele que vê, ele que é o patrão. E nós devemos lembrar disso. Lembrar disso. Fazer a obra de Deus para Deus. Fazer a obra de Deus por causa de Deus. Envolvido com as coisas de Deus. Sem se preocupar com os demais irmãos. Eu lembro uma vez visitar uma igreja local e eu estava hospedado na casa de um irmão. E aquele irmão falou assim: Wesley, aqui ninguém faz nada. E eu perguntei: e você? E ele falou: eu também não, porque ninguém faz nada. Eu falei: por que você não começa a fazer? Sabe, é muito fácil falar que ninguém faz nada. Mas e começar a fazer? Então faz alguma coisa. Não se limite ao que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Faça, porque Deus vai retribuir a cada um. E esse é o ensinamento de Paulo em 2 Coríntios 5. Importa que cada um de nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que tivermos feito pelo corpo. Então, faça a obra de Deus e faça por Deus. Faça para Ele, pensando nele. Sabe, Ele é digno, Ele merece. E a coisa mais importante, Ele é o justo e não vai ficar devendo nada para ninguém. O Senhor Jesus diz que pode ser um copo de água. Pense bem, um copo de água. Ele vai retribuir. E eu quero animar você. O pagamento é com ouro, prata e pedras preciosas. Então faça. Faça o serviço dele, faça para ele. E agora tem um prazo. O Senhor Jesus falou que enquanto é dia. É agora. E quando eu penso nisso, hoje é o nosso dia. Nós temos saúde, nós podemos dirigir, nós temos inteligência, nós não estamos esquecidos. Nós encontramos várias pessoas, podemos investir o nosso dinheiro, porque nós estamos no nosso dia. É o momento agora. É o momento de fazer. Não espere você ficar mais velho. Não espere você amanhã. Não, é enquanto é dia. É nesse momento agora. É enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Enquanto você pode andar, enquanto você pode ler. Sabe, enquanto você pode trabalhar. É o seu dia. Quantas pessoas que ouvimos dizendo, quando eu aposentar, aí eu vou começar. Não, irmãos, é hoje, é no seu dia. Sabe, o Salomão podia dar um aviso, ele podia dar um conselho. É Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador nos dias da mocidade. É nesse momento agora, antes que venham maus dias. E sabe, eu sempre pensei nisso, e o Senhor Jesus falou, a noite vem, faça enquanto é dia, porque a noite vai vir, você não vai ter esse controle, vai chegar um dia que talvez você vai querer ir e não vai poder ir mais, talvez porque a idade chegou, porque tem outros compromissos, agora, sabe, você não pode ir mais. Talvez vai chegar um dia que você vai querer falar e não vai poder falar mais. Vai ter um dia que você vai querer fazer e a oportunidade passou. Sabe? Porque a noite vem. Irmãos, é impossível a noite não vir. É impossível. O ano passado eu tinha 41 anos, esse ano eu tenho 42, se Deus permite 43, e a noite vai vir. A noite vai vir. E quando a noite vai vir, isso não está no nosso controle. Você não controla o tempo. Você não pode controlar. Mas uma coisa você pode controlar. O que você tem feito com o seu dia? O que você tem feito com o seu tempo? Pode ser que vai ter um dia que você vai querer fazer alguma coisa, mas vai lembrar que é tarde demais. E a noite chegou. Não há mais o que fazer. E sabe... O Senhor diz que quando esse momento chegar, ninguém pode mais trabalhar. Como eu penso nisso, irmãos? Vai ter um momento que você não vai trabalhar mais.
E isso vai acontecer em 2 momentos, com a volta de Cristo ou com após a morte. Você não vai trabalhar. E é 2 momentos que está tão perto de nós como nunca esteve. Nunca esteve tão perto como está agora. O momento quando não vamos mais trabalhar aqui em prol do reino de Deus. E a pergunta é, o que você tem feito nesse momento agora que pode trabalhar, que pode falar, que pode pregar, que pode... A gente tem que olhar o trabalho de Deus como uma necessidade. É necessário. É uma necessidade primordial. É questão de vida ou morte. É necessário. Nós temos que fazer a obra, e fazer a obra de Deus. Faça por Ele, para Ele. Enquanto é dia, hoje, agora, você tem saúde. Você pode ler, você pode andar, você pode trabalhar. Faça agora, enquanto é dia. Porque uma coisa é certa, a noite vai vir. A noite vai chegar. E quando a noite chegar, ninguém mais vai trabalhar. Ninguém mais vai trabalhar. Porque parou, chegou. E você, a única coisa que vai ter é o olhar para trás. Eu gosto de pensar que um dia a noite chegou na vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4. A noite tinha chegado. Ele estava preso, sabendo que ia morrer. E a noite tinha chegado. E ele olha para trás e fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Eu fiz tudo o que tinha de ser feito. Eu não deixei de falar, eu viajei, eu fui, eu anunciei. E quando a noite chegar na sua vida, como você vai olhar para trás? Você vai olhar pensando, eu podia ter ido, eu podia ter feito, eu podia. Que possamos olhar para trás igual Paulo olhou. Eu combati o bom combate. Eu fiz o melhor que pude na carreira. E Deus seja glorificado com a sua vida, com a nossa vida. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a olhar para a sua obra como uma necessidade. E olhar como uma necessidade, fazer a obra dele para ele, para a sua honra e para a sua glória. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe vocês. Boa noite, irmão. Que Deus possa estar abençoando o irmão. A mensagem realmente é para tocar nos nossos corações, né? Eu marquei aqui, necessário fazer a obra do Senhor, né? Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento, a gente vem fazendo há esses anos, né? Nós temos que tomar atitude, né? Saber que a obra do Senhor não pode parar. E depende de cada um de nós, né? Um simples engraxate, né, irmão? Estava engraxando e aquele dinheiro que ele arrecadou, ele pôde ajudar um irmão na obra. E é isso que nós temos que fazer, né? Muito obrigado, que Deus abençoe o irmão, a família, que Deus possa estar ajudando o irmão aí no Nordeste. Tá? Amém. Uma boa noite a todos. Boa reunião. Noite, obrigado, irmão Wesley. Boa reunião também para o irmão. Obrigado. Então, vamos passar para os nossos motivos, eu ia falar motivo de oração. Vamos passar, então, para o irmão Peter, que vai trazer o relatório para nós. Peter. Boa noite, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez comunicar. Muito obrigado por todo o apoio, pelas orações. Muito obrigado pela grande oferta do mês passado, também de R$ 1.570, que sempre é bastante útil na obra do Senhor. O meu trabalho no último mês tem sido basicamente, ou em grande parte, na área de aconselhamento. Há muita procura, muitas pessoas precisando de ajuda. Então, evidentemente, não dá para dar detalhes a esse respeito, mas simplesmente pedir oração, que Deus dê sabedoria, que Deus dê força para esse trabalho e que pessoas continuem sendo usadas para a libertação de seus traumas e assim por diante. Na escola nós estamos tendo atualmente 83 alunos, aumentou um pouquinho. Começamos com a rematrícula
mas vários pais já disseram que por motivos financeiros não vão poder manter os alunos da escola. Vamos orar por essa questão também. Por outro lado, tem já pedido de novas matrículas de alunos que não estão estudando esse ano. Os estudos que temos passado para os alunos e também para os pais sobre o tema a família conforme o modelo de Deus tem mexido muito com alunos e, em consequência disso, apareceram algumas questões, problemas graves que havia na vida familiar de algumas pessoas, e vamos então começar a tratar isso. Pedimos muitas suas orações pela conversão das famílias e também por esse aconselhamento. O trabalho está sendo bastante penoso para professores, mas especialmente para a orientadora pedagógica, a irmã Crislane. Eu vejo que ela está completamente exausta. Muitas vezes os pais vêm com muitas questões, alguns dificultam o trabalho, então precisamos muito das vossas orações por toda a equipe. Na área de evangelismo, continuamos com alguns grupos. Já falei sobre o grupo que as irmãs Voneide e Eva começaram. Isso tem dado boas oportunidades para estudos. Fiz 6 estudos até o momento. Infelizmente, existe uma certa inconstância por causa de trabalho, também por causa de saúde. 2 senhoras têm mostrado muito interesse, se esforçado muito, mas nem sempre podem chegar. Vamos orar por essas pessoas. Continuamos com o nosso curso para batismo. São 6 pessoas que pediram batismo, 4 são adolescentes e um casal jovem. Então vamos orar também por eles. A previsão é fazer o batismo no mês de novembro. Continuamos também com os estudos via Zoom sobre o tema como lidar com seus sentimentos e suas emoções. A procura tem sido muito boa, a frequência nessas reuniões tem sido realmente um sinal de que há muita necessidade de trabalhar essas áreas. Então pedimos também as vossas orações por esse trabalho, para que as pessoas sejam restauradas dos seus traumas e dos conflitos que têm na sua vida. Então, os assuntos hoje seriam esses. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Peter. Vamos passar para o nosso irmão Claudinho. Claudinho, tá vendo? Tá vendo, Deise? Olha só, hein? Que lembrança, hein, Ney? Ele já cresceu. Mas tá bom. É um prazer, irmãos, estar com vocês e poder falar um pouquinho aqui. Eu já escrevi, mas os irmãos poderiam ouvir. Muito obrigado pelo cuidado de vocês com a gente, por estarem sempre nos acompanhando com orações e com as ofertas, generosa oferta. Nós somos muito gratos. A amizade, né? Esse contato que a gente tem, né? Esse contato também é muito importante e nós agradecemos. Nós colocamos nesse mês algumas coisas em destaque dentro do todo, né? É mais ou menos o que é no sentido geral. Aquele lugar chamado Caranguejeira é onde veio morar aquela família que veio de Joinville, o Sandro e Ana Paula, e eles são muito espirituais, muito zelosos, eles têm um dom para evangelismo, eu creio, né? Eles têm lutado muito para evangelizar os seus vizinhos, e tinham vários contatos, mas algumas famílias também já mudaram. As pessoas também mudam daqui para outros países até, né? E acaba se perdendo um pouco os contatos. Mas agora nós iniciamos o cronológico todas as terças-feiras. Essa foi a segunda terça e tem um casal desses contatos deles, que é o Rodrigo e a Viviane, que estão lá, eles não são convertidos. As 2 menininhas também estão, e nós temos conseguido fazer de maneira que as crianças também participam, a partir de 9 anos de idade, que é essas crianças. Acho que uma até tem 7 anos, né? E elas estão conseguindo participar, não sei até quando, porque é difícil para uma criança durante 1 hora de estudo, mas estamos conseguindo, com o cronológico, a ilustração dos quadros todos, eu acho que vai ser muito bom para as crianças também. Então, ore nesse sentido, que aquele trabalho possa render frutos, né? Conversões. Aquele rapaz que foi batizado, o Jonathan, ele é de Leiria,
E uma das dificuldades que há aqui na nossa região é que a maioria das empresas tem trabalho por turno, e o turno é semanal. Então, cada pessoa trabalha uma semana de dia, outra noite, e assim vai, trocando de turno. E com isso atrapalha muito os nossos cursos e reuniões. Inclusive, ele também, no sentido de vir à nossa reunião aqui em Marinha Grande, ele não está conseguindo, está tentando agora mudar lá o trabalho dele em Leiria para conseguir vir aos domingos. Então, ore nesse sentido. Nós temos também, com a Célia, tem crescido a nossa expectativa, a nossa esperança. Quando começamos, humanamente falando, alguma situação assim um tanto perdida, né? A gente não tinha aquela noção de como alguém consegue se recuperar na condição que ela estava. Com medicamentos muito fortes, tomando em depressão muito profunda, cuidando da mãe dela, bem velhinha, na casa. Então, a gente passou assim um período que a gente não tinha uma expectativa, o que Deus vai fazer na vida da Célia. Mas, agora, por último, ela está mostrando que ela está tendo arrependimento. Ela está dizendo como eu peco, eu digo a Deus como eu posso pecar de novo, né? E hoje ela ligou porque nós a desafiamos para começar o estudo bíblico junto no grupo de Leiria. Até, inclusive, eu anotei que seria esse domingo, e depois veio a mensagem dizendo que esse domingo não será possível para a maioria do grupo e nós vamos ter que lançar para frente. Mas ela nos telefonou dizendo que não poderia ir dessa vez, mas que ela está muito contente com o que Deus tem feito na vida dela. Agora, nesse momento, estamos estudando o que a Bíblia ensina com ela. Nós temos feito o cronológico agora, porque já era um programa nosso, que esses contatos que nós fazíamos aquele... O capacete dele, a espada. Esses contatos pudessem, no decorrer de um tempo, a gente reunir todo o grupo e dar uma série para o conhecimento geral da Escritura. Todo mundo com medo dele. Só que quando veio essa situação de enfermidade, essa pandemia, nós acabamos tendo dificuldades com esse reunir as pessoas, como vocês sabem. Então, nós começamos agora a fazer em grupos locais, em vez de um grande grupo, já por causa disso, porque não dá para reunir muitas pessoas, né, no mesmo sítio, no mesmo local. Então, estejam orando nesse sentido. Também aquele caso que nós mencionamos da irmã Regina, que ela não vinha na reunião domingo porque ela estava com um problema de saúde. No caso do Pedro, o seu Pedro, que é o marido dela, ele já ouve há tanto tempo e nunca decidiu até hoje. Nós não sabemos quando ele vai decidir, mas ele tem vindo às reuniões, quando ela vem. E o João Pedro, filho dela, lembrem de orar por ele, que ele realmente tem uma dificuldade muito grande de saúde, inclusive, e só que ele tem mostrado interesse, tem até perguntado até como é que é a questão batismo. Então, é muito interessante a gente perceber que Deus está trabalhando nos corações. Esse casal que eu mencionei no relatório, esse casal que veio de Joinville para cá, inclusive amigos do Sandro e Ana Paula, é o Alexandre e Patrícia. Eles estão sofrendo bastante nesse começo, porque estão sofrendo com empregos e com o salário, porque para pagar tudo com um salário só é quase impossível. Então, orem por eles, eles estão passando uma fase bem difícil mesmo, nesse sentido, e um tanto desanimados também, mas estamos procurando ajudá-los também na questão espiritual, eles também vêm se reunir conosco. Continue orando pelos nossos pequenos vídeos, o desejo é que Deus possa usar de alguma maneira no coração das pessoas. No dia 18 deste mês, se Deus permitir, vamos ter um piquenique. O objetivo principal é um trabalho com as crianças. Há um grupo de crianças que de lá de Caranguejeira, outros daqui também, algumas crianças que estão conosco e nós queríamos dar atenção a elas. Então, esse piquenique será voltado para isso, com uma programação de história e história bíblica. É um lugar público, mas vamos fazer mesmo assim uma história bíblica e algo assim bem voltado para a criança. Agradecemos pelas orações por nossa família. Graças a Deus, Deus tem nos preservado. São lutas, que há muitas lutas também, mas Deus tem nos preservado. Muito obrigado, irmãos, por orarem por nós. E continuem orando. Nós não temos visto grandes resultados, e isso não é muito animador, mas, na verdade, há aqui um testemunho, né? Nós não queremos apagar essa vela que está aí acesa, nós não queremos
deixar de ter esse marco aqui em Leiria, porque, infelizmente, em Portugal, todas as igrejas são muito fracas, e muitas pequenas que eu conheço em Coimbra já estão fechando, já não tem mais, já não há mais irmãos, já não há mais pessoas, só estão lá as casas de oração construídas, e nós estamos aqui tentando iniciar, e esse iniciar também não é fácil. Se as igrejas estão fechando, em outros lados é porque realmente não é muito fácil, mas Deus nos tem dado graça. Continuem orando e, quando quiserem, puderem, no meio de todo o desafio desse tempo, estar conosco será um privilégio. Grande abraço a todos. Obrigado, Cláudio. Isso mesmo, Deise. A gente está devendo essa visita aí, né, Deise? Mas um mesmo? dia vai chegar essa data. Obrigado, Cláudio. Vou convidar o nosso irmão Robson, que possa também estar trazendo para nós as notícias ali da região do irmão. Boa noite. Um pouquinho, isso. Boa noite, irmãos. É um prazer, mais uma vez, né, poder estar junto com os irmãos. O que o Senhor tem permitido nas nossas vidas até aqui, a maneira como Ele tem conduzido cada detalhe, né, do ministério, as decisões. Então, nós louvamos a Deus por cada detalhe, né? Nós temos colocado diante do Senhor, né, esses novos passos que precisávamos dar, e teve momentos onde pensávamos, Senhor, por que as coisas não acontecem? Mas percebemos que o Senhor, ele de uma certa forma, ele estava trabalhando, e ele está trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa família, segundo o chamado e ministério dele para as nossas vidas aqui. Então, nós estamos aqui em Cáceres, né? Nós estamos apoiando no trabalho aqui junto com a igreja local, né? Em um trabalho evangelístico, né? E também na área de discipulado. E agora nós começamos a fazer o treinamento, né? O treinamento teológico e missiológico, né? Por enquanto, estamos aqui em Cáceres, né? Por causa da pandemia, né? E com a permissão do Senhor, podemos ir para lá e para João Pessoa, no seminário da Juvep, para podermos continuar de maneira presencial. Mas enquanto nós estamos aqui, né, nós estamos reunimos na mesma localidade que o irmão Ranzena, ele trabalha, né? Acho que alguns irmãos conhecem ele, o Ranzena Hajduk, e ele viajou, né? Tá para a Alemanha. Daí ele disse, Robson, eu sei que vocês estão muito ocupado com tarefas, o estudo integral, mas a gente vai precisar mais de vocês, né? Então, essas semanas têm sido bastante puxado, né? A questão do estudo, a dedicação no treinamento, as tarefas, as pesquisas, mas também a parte do discipulado, né? Isso está sendo tão bom, tão interessante para as nossas vidas. Quando o Senhor se converteu, eu contei aqui a experiência no mês passado, estando com ele agora, quinta-feira passada agora, né? Estando com ele, já começamos a fazer o discipulado com ele. Ele então convidou a filha dele para poder estar junto. E foi bastante interessante, porque é como se ele quisesse abrir a cabeça dela para que ela pudesse entender o que ele também entendeu. Mas parece que ela não está entendendo, né? E ele falava, né? Mas você precisa fazer isso.
Eu falei, calma, devagar, vamos devagarzinho. Isso não é o nosso papel. O nosso papel aqui é poder estudar e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração dela e que o Senhor faça a obra, né? Mas ele está bastante animado, né? E também com um jovem também, que a gente está fazendo discipulado, um jovem de 16 anos, né? Eu falei com ele, falei, olha, já faz um tempo que eu estou trabalhando de discipulado com você. Nós temos a tendência de simplesmente passar a mensagem. Falei, não, agora está na hora de nós praticar aquilo que nós estudamos. Então, vamos para o campo. Fizeram isso comigo e gostaria que você também vivesse isso. Para que um dia você também possa fazer isso. E essa é a minha oração. Discípulo gera discípulos, né? Que você possa também fazer isso aqui. E ele está bastante animado, né? Está me acompanhando nas visitas, né? E acompanhando em outros discipulados. Ele está bastante despertado, né? Ele às vezes fica meio assim, né? Por causa algumas pessoas parece que tem alguma de dificuldade, e sabe aquelas pessoas, os jovens, ele já quer que as coisas aconteçam. Eu disse para eles, vamos devagar, né? Eu achei bastante interessante, porque a gente vê a força, o ânimo do jovem, né? E ele aprendendo ali. Então, esse é o objetivo, né? E também, nesse mês também, a gente vai estar, como o Hans Werner saiu, a gente vai estar nos dedicando também ao estudo da palavra na igreja local, né? O que eles pediram para a gente. Então, bem puxado. Mas eu estava falando com a minha esposa, né? Conversando, isso dá uma alegria tão grande, né? Mesmo que às vezes mesmo que às vezes a gente para a noite sem dormir, né? Estudando, mas é algo que traz alegria e paz ao coração. Falando, Dorcas, isso, eu amo fazer isso, né? Se eu puder, eu vivo para isso, né? E para isso eu fui chamado, né? Então, temos tido essas experiências aqui em Cáceres, na questão do ministério, enquanto nós estamos aqui, né? E nós somos muito gratos a Deus por Ele estar usando as nossas vidas. Somos apenas servos dele, né? E quanto ao treinamento, eu só joguei, né? Eu peço que os irmãos também estejam orando neste sentido. Também é um grande desafio que temos, né? De podermos ir para João Pessoa. Até enquanto o irmão que estava pregando, eu estava aqui pesquisando o mapa aqui, de distância de Jacaraú e João Pessoa. Eu falei, já seria uma possibilidade, né? Fica em torno de 92 quilômetros, né? E então a gente vamos ter que ir para João Pessoa fazer esse treinamento. Vai ser uma duração de 3 anos, né? Com teologia e transcultural. E para isso a gente vamos ter que arrumar um local para ficar. Enfim, tem um processo, né? De mudança, adaptação, enfim, junto com a instituição. Está sendo bom, está sendo bastante interessante, coisas que a gente, assim, falo com toda sinceridade, né? Coisas que nós estamos estudando na parte missiológica, que nos remete para São Tomé, o contexto transcultural. Eu falava, gente, se eu soubesse disso, eu não fazia isso, né? Cometi erros. Mas o Senhor deu graça. E foi Ele que nos despertou o coração para podermos fazer esse treinamento. E o objetivo
somente para podermos voltar aonde Ele nos chamou. Então é isso, peço que esteja orando por isso, por esses desafios, pela vida, pela saúde da Dorcas, esses dias não está bem, né? O Caleb também, a gente tem esperado o hospital de Uberlândia chamar, foi parado, né? Ele começou a fazer o tratamento da barriguinha, continua ainda com algumas dores, enfim, e o hospital ainda não retornou a chamada, né? Enquanto isso, estamos seguindo a vida. Graças a Deus, podemos ver a mão, a proteção, a bênção de Deus sobre a vida do Caleb, está crescendo, está desenvolvendo bem. A única coisa, né, que é a dor que incomoda a barriguinha dele. Então é isso, nós somos gratos, né? Esse é um pequeno relatório do Ministério, vida familiar, né? E os desafios futuros. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Robson. Timóteo, Guarapuava, a cidade mais fria do Paraná. É, Timóteo? É verdade. Mas estou vendo que Curitiba também está ganhando de nós algumas vezes aqui. Boa noite a todos. Deus abençoe. Às vezes queremos participar e não conseguimos, né? Estar com os irmãos, mas hoje consegui estar aqui com vocês. Agora, antes mesmo de poder acessar aqui o Zoom, tinha um jovem aqui da igreja querendo saber sobre a salvação, como que faz, como ter certeza, né? E naquela batalha, naquela luta interna, e pedindo aconselhamento, porque não tem certeza se é salvo ou não. É sinal que o Espírito do Senhor está incomodando, né? Estava ouvindo o irmão e pensando, né, irmãos, na nossa participação, na nossa união, de nós estarmos mais juntos para batalharmos para a obra de Jesus. Eu estava lembrando de uma época no seminário bíblico Palavra da Vida, quando nós, os alunos, fizemos mutirões para ir aqueles casarões em volta do seminário para ajudar a recolher dinheiro para a obra missionária, para a Missão Novas Tribos do Brasil. E nós íamos de 4 em 4, propondo lavar carro, cortar grama, e todo aquele dinheiro que era arrecadado, que a pessoa desejasse nos ofertar, nós íamos enviar para a obra missionária. E nós precisamos realmente fazer coisas, né, de prático na vida dos jovens, na vida da igreja, para que estimule todos trabalharem, todos fazerem algo para a causa do Senhor. Estamos vivendo numa época difícil, né, de poder nos encontrarmos, poder nos visitarmos, e até mesmo na igreja. Aqui na casa de oração, estamos com dificuldade também para fazer as reuniões, porque muitos durante a semana estão estudando, outros trabalham, e a gente não está conseguindo ainda, durante a semana, realizar o que a gente gostaria. Mas, no entanto, temos uma família que está pedindo para visitarmos ali os vizinhos da igreja, uma coisa que a gente sonhava em fazer há tempos, e as portas sempre não estavam muito abertas para a gente abrir a Bíblia, estudar, e agora estamos tendo algumas famílias em volta ali da casa de oração, que estão abrindo a porta, nós estamos visitando, fazendo o trabalho de evangelismo, e até um irmão estava me dizendo esses dias, Timóteo, a sementinha já está dando efeito, as pessoas estão querendo estudar a Bíblia, querendo o livro que você deixou, deixo Boa Semente, né, para a pessoa acompanhar a devoção diária, e tem muitas pessoas que estão lendo a Boa Semente. Então, são maneiras que nós estamos usando assim para estarmos em contato, né, com essas pessoas. Então, esteja orando pelos vizinhos da casa de oração, que nós possamos conseguir mais visitas, tem outras pessoas esperando nós chegarmos, ainda não iniciamos nenhum estudo, né, cronológico, como a gente faz,
mas esperamos que brevemente a gente possa já começar, porque estava esperando que a Olga vacinasse, para a gente começar os estudos também nas casas, e ela conseguiu, semana passada, fazer a vacina, daí vai ter mais 20 dias para a imunização acontecer, então a gente está esperando esse tempo para também iniciarmos estudos nos lares. Isso fazendo com prudência, né, da nossa parte. Ore, então, irmãos, pelas famílias. Tem algumas famílias que não estão vindo às reuniões, que estamos tendo a ceia do Senhor aos domingos à noite, e também o culto, né, que nós realizamos. E alguns estão bem desanimados, não sabemos o que está acontecendo, já tentamos conversar, o irmão disse que vai abrir o coração, mas não abriu. Esteja orando por essas famílias, que a gente também sabe que foi um tempo que esfriou um pouco o coração de alguns irmãos entre nós. No entanto, estamos tendo reuniões bem animadas nos domingos à noite, com visitas, né, e pessoas que estão chegando, estão trazendo outros. Isso tem nos animado bastante. Temos tido uma média de 20, às vezes chegamos a 30 pessoas, não irmãos, reunindo nos domingos. E esteja orando para a gente conseguir aumentar, né, o nosso grupo, e que também possa haver mais conversões, mais pessoas aceitando o Senhor Jesus aqui em Guarapuava. E estamos colocando lá para os irmãos estarem orando pelo Claudemir, né, na luta que ele está tendo com o Covid. E essa semana até fiquei bem preocupado por ele ter perdido a massa muscular dele por completo, segundo o médico lá falou, e também agora reabilitação. Eu queria fazer uma visita para o Claudemir, ser a primeira pessoa a visitá-lo, apesar de que está a 320 quilômetros daqui a Chapecó, mas eu pedi ao Sérgio Paulo se eu podia fazer a primeira visita ao Claudemir para orar com ele, ter um tempo de compartilhamento, de comunhão, só que fui impedido, porque já completei 60 anos, então o hospital disse que não podia me aceitar para fazer essa visita. Então, me senti limitado por causa da idade, mas gostaria que os irmãos continuassem orando, pedindo ao Senhor para que o Claudemir pudesse se reabilitar e realmente ser renovado as suas forças, que está bem fraco, né, o nosso irmão, e não há esperança ainda ou seja, um dia ainda para alta. Os médicos disseram que precisa de um tempo para curar as infecções. Então, irmãos, orem por nós, pelas nossas corridas, né? Temos um filho aí que quer casar, que é o Ivan, a Olga corre com a futura nora para lá e para cá, atrás de preparativos, de vestidos, de essas coisas que as noivas querem, e também nós recebemos eles com muito carinho aqui. Os pais da Fernanda também estão tendo muita luta, batalha espiritual grande, mas continue orando por eles, são muito amáveis, preciosos, né? A irmã Roberta, a irmã Salete, e também o Fernando, que está saindo da adolescência. O Fernando ele está bem isolado, meio depressivo, por estar muito sozinho, não está tendo estudo presencial, e tem passado, os pais, batalhas, né, com esse filho. Nós precisamos estar orando. Agradecemos muito a Deus, irmãos, pelas orações em favor do irmão Valdemir Lacerda, que nós colocamos aqui no nosso grupo de oração, visto que era um irmão que está ainda em depressão, mas ele está saindo aos poucos disso, já está voltando a dirigir, está voltando ao trabalho e está reunindo conosco. A gente vê assim os olhos estarem bem alegres quando ele está na reunião, muito emocionado, muito feliz por estar voltando também à comunhão. Então, esteja orando por esse irmão, pela sua família. A sua filha está na Argentina, está voltando essa semana, né, do seu estudo, ela está fazendo medicina,
e são pessoas muito queridas que têm nos ajudado muito aqui também na obra do Senhor. Então, orem por esses assuntos. Nós não temos muitos assuntos a colocar ainda, né, do trabalho, mas estamos aqui, estamos fazendo o trabalho, estamos com visitas, estamos dando estudos, aconselhamentos e estamos já reunindo. Louvamos a Deus, né, por esse privilégio. Já vamos brevemente, creio, começar a escola dominical e também reuniões durante a semana. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês um pouquinho hoje aqui no grupo. Obrigado, irmão. Um abraço para a família. Que Deus possa estar abençoando o irmão também. Amém. Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, irmãos. Realmente, escutando os relatórios, temos muito motivo, né, para agradecer ao Senhor que, mesmo em meio às dificuldades, os momentos em que estamos vivendo a nível mundial, podemos ver que a obra do Senhor não parou, né? Ela continuou. Irmãos, eu gostaria realmente de todo o coração expressar a minha gratidão e o agradecimento pelas orações, pelo apoio, mesmo estando longe, os irmãos têm sempre acompanhado de pertinho, né, a nossa família, a nossa vida aqui, no sul da Bolívia, e graças ao Senhor eu venho me recuperando muito bem, né? Quando falamos de pandemia, realmente aqui já não se escuta muito disso mais não, a coisa tá liberal mesmo, né? Tá livre, nós já não temos nada e o trabalho é tudo, as reuniões é tudo livre, né? Aqui em Camiri, com Simbas também, então não existe mais isso, e isso às vezes é um pouco preocupante, porque infelizmente as pessoas não se cuidam mais, né? E isso, nós estamos cuidando também nisso, mas não nos estamos resguardando enquanto a esse assunto, né? Pela necessidade que temos agora, graças ao Senhor, voltamos ativa de novo, depois desde maio, né? Realmente, pela graça do Senhor mesmo, né? Estamos aqui em momentos bastante difíceis, a questão da sequela da Covid. Ontem foi a primeira vez, depois de quase um mês e meio, que voltei a sentir fortes dores nas costas, né? Conversei com um doutor, e pela tomografia que fiz há umas 3 semanas atrás, ele falou, pode ser ainda por causa de algumas fibrose que ainda incomoda o pulmão, né? Mas, no todo, graças ao Senhor, já estamos, e realmente estamos muito felizes e contentes de estar ativo, né? Faz umas 2 semanas atrás, nós estivemos em Cáceres, estivemos com os familiares, mas fomos com o intuito de fazer alguns exames e conseguir alguns remédios, né? Esse foi o nosso propósito, não foi tanto para descansar, mas também aproveitamos uns 4 dias também para o nosso descanso, e isso foi muito bom para nós. Nesse período em que nós estávamos lá, não sei se os irmãos escutaram do irmão Plácido, eu tenho mencionado sobre ele, né? Temos trabalhado muito com o irmão Plácido. Realmente um irmão Simba bastante dedicado ao trabalho, um homem analfabeto, sem, vamos dizer, sem nenhum entendimento de leitura, mas um homem bastante, tudo aquilo que ele escutava das mensagens, ele gravava. Versículos que às vezes nós leíamos, ele gravava na sua cabeça
E era muito interessante que quando nós estávamos lá, ele se levantava já com as poucas forças que tinha. E ele repetia os versículos que ele tinha de memória. E em cima desse versículo, era impressionante a mensagem que ele dava. Uau! E o irmão Plácido, pouco antes de morrer, o irmão Juan, de lá também, da comunidade Simba, ele saiu para a cidade, ele conseguiu me ligar, e ele falou para mim, irmão Rodrigo, o irmão Plácido, ele, antes de morrer, ele deu ele deu um recado, né? E ele, o recado dele foi, avisa os irmãos, avisa o irmão Rodrigo, avisa a todos aqueles que estão empenhados na obra. Não desanime. Não desanime do nosso povo. Às vezes são bastante excluídos, e ele foi as últimas palavras dele. E ele falou, o desejo do coração dele é que a tribo dele, que o povo Simba, também esteja na presença do Senhor. Quero que a minha tribo esteja na presença do Senhor. Uau! Isso me chegou ao coração de uma forma tão comprometedora, sabe? E me fez lembrar, realmente estaremos ali diante do Senhor, toda língua, toda tribo, toda nação, diante do Senhor. E ali também estará os Simbas. Sabe a falta que fez e está fazendo esse irmão? É tremendo. Tremendo. E agora, Senhor, nós era um grande líder, estávamos preparados, né? E agora, essa semana, eu falei para minha esposa, começar do zero de novo. Líderes. Peço que esteja orando por isso. Né? Que podemos confiar onde a igreja possa seguir em frente. Né? Temos o trabalho também em Anguaçu, estamos em ativa também, eu tenho mencionado alguns pontos, né? Da comunidade. Nós tínhamos começado isso justamente a mesma comunidade onde há uns 2 anos atrás tentaram assassinar-me. Hoje realmente temos uma amizade muito grande. Estar ao lado das pessoas que tentaram contra a minha vida é estranho, mas ao mesmo tempo não tem preço isso. Ao ver a alegria deles e um deles falaram, olha, como nós podemos fazer isso? E tentar tirar a vida sua. Eu falei para ele, olha, se fosse a vontade do Senhor, vocês o teriam tirado. A minha vida está nas mãos do Senhor. E a ideia deles era desaparecer com o corpo, mas hoje ao ver a fé deles, uau, me anima bastante, né? Esse tempo de doença que tenho passado, algumas vezes eles saem para fora. É difícil sair, mas algumas vezes eles saíram e conseguiram mandar algumas mensagens e falamos, sentimos muita falta, te estranhamos, não? Ou te echamos de menos. E estamos necessitando, eles contavam as lutas, as dificuldades, os problemas que estão passando na comunidade, são problemas sérios, espirituais seríssimos, né? E eles falaram, olha, nós nunca tivemos tantas lutas como estamos tendo agora, desde quando vocês chegaram aqui. Eu falei, é um bom sinal que o trabalho está avançando. Então, eu peço que esteja orando pela comunidade de Anguaçu, né? Pelas crianças também, eu tenho mencionado das crianças, né? Crianças que são abandonadas, tá? Pelos pais, por questão que não podem mais, outras por deficiência também. Existem muitas crianças com questão, com dificuldade na área da alimentação, da desnutrição. A miséria, ela é muito grande, tá? A miséria física, a miséria espiritual, e estando aí, realmente é a nossa vida, e as nossas filhas também, ao ver essa realidade, a Rutinha, às vezes ela vai para trás do carro, e ela
chora. Eu peguei uma vez, recentemente, a minha filha atrás do carro e eu perguntei, filhinha, por que você está chorando? Ela falava, papai, o papai do céu nos tem dado o suficiente, né? O calçado e tudo isso. Mas aquele menino não tem nada. E ela, foi impressionante que ela falou do amor de Jesus para eles. Né? Então, damos graças a Deus que os nossos filhos também estão sendo parte do trabalho, também do trabalho missionário. Entendemos que, em um todo, a família, por mais que agora nós fomos chamados, sei que mais tarde eles vão tomar as decisões, né? Mas as experiências que estão tendo agora estão sendo muito fortes para eles. Né? Então, peço que esteja orando por isso, e por esse motivo, faz 1 ano e meio que inventamos o trabalho, ou surgiu o projeto Bethesda, né? Que eu e minha esposa inventamos, que significa lugar de misericórdia, onde podemos alcançar as famílias através das crianças, dos adolescentes, né? E isso tem surtido bastante efeito, né? Algo que esteja orando por isso. Nosso grande desejo podemos ter um lugar onde podemos pegar eles e eles podem estar também, dar o suporte necessário, né? As lutas são grandes, né? Também em Camiri, nós trabalhamos com a igreja local aqui também e também temos 21 alunos aqui na escola bíblica. Amanhã, com a permissão do Senhor, estaremos saindo com uma viagem missionária, possivelmente mais do lado contrário, passaremos por onde está o irmão Geraldo Nunes. Essa noite estaremos responsáveis pelo Ministério de Evangelismo, né? E aí seguiremos até Buena Vista e estaremos com trabalhos e campanhas evangelísticas com esses alunos e retornaremos de novo para Camiri no próximo domingo e já nos próximos dias consequentes nós estaremos de volta nas outras aldeias, né? Então, realmente estaremos bastante expostos a essa situação e eu falei para minha esposa, se voltarmos a contagiar de novo é só pela misericórdia de Deus, e realmente tem sido pela misericórdia de Deus até aqui, né? Então, irmãos, tenho resumido o relatório, né? E temos tanto que agradecer ao Senhor. Orem pelos Simbas, pelo trabalho, pelo projeto aqui também, né? As crianças sempre vêm em casa essa semana a buscar comida. Às vezes são crianças que são abandonadas, maltratadas pelos pais, e através dos pais, das crianças, nós temos entrado nos lares também, né? Então, nosso desejo é continuar com isso, né? Nós temos os próximos meses esse trabalho, né? E orem pelo irmão Juan Carlos, uma família assim que está bastante animada, e nosso desejo é que eles também se envolvem a tempo completo no trabalho. Os Simbas estão localizados no sul da Bolívia, rapidamente, e muitas dessas aldeias não tem nada. Nós estávamos fazendo um novo mapeamento, né? E são mais de 45, 50 comunidades. Não tem nenhuma presença missionária. Nada. Bate um desespero muito grande, né? E nós estamos, nos próximos dias, junto com outros irmãos Simbas, entrando em novas aldeias, questão só de contato, para conhecermos um pouco do outro lado do Rio Pilcomayo, né? Então, e o Senhor nos dê força para seguirmos em frente, né? E falando dos Simbas, e agora da nossa família, minha esposa também, ore por ela, o Senhor esteja dando força e vigor a ela, né? Como tenho mencionado, algumas vezes ela se mostra diante do público pela responsabilidade que tem, e o pessoal fala, nossa, que força que tem, que guerreira que é. Essas vezes chegamos no quarto e essa guerreira se derrete diante do Senhor. Ela chega a falar, amor, estou esgotada, né? E isso
E isso chega a um ponto em que nos curvamos diante do Senhor e falamos, Senhor, enche-nos da tua graça, né? Nos renova as nossas forças, Senhor. Precisamos disso, né? E às vezes, e saímos do nosso quarto no dia seguinte, com as forças renovadas e seguimos em frente, né? Já com os nossos filhos também crescendo, a Rutinha, já com quase 10 anos, a Raquel completou ontem 8 anos, e o nosso filho Natanzinho, né? Então, em tudo isso, irmãos, o que temos é expressar profundamente o nosso agradecimento pela vida dos irmãos aí, que tem orado e tem empenhado, e mesmo estando longe, estando pertinho, acompanhando, sendo parte desse trabalho. Que o Senhor esteja realmente abençoando cada dia a vida de vocês, para a glória de Deus. Amém.